Muita coisa para a gente conversar com o João Guilherme Penteado da Apollo Investimentos. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo ótimo. João Guilherme, uma semana que terminou tumultuada e começa agora, né? Mais ainda. Mais ainda, né? Muita lenha na fogueira aí, e aí a gente já começa a se preocupar com a questão da reforma da Previdência, que a gente está esperando há tanto tempo, né? E a semana vem aí com a notícia de que vai ser prorrogado o prazo de entrega do relatório e, na verdade, não se sabe quando é que isso vai ser votado, de que forma, de que maneira isso interfere no cenário econômico, João. Então, essa parte já era meio previsível, tá? Ninguém no mercado financeiro contava com uma aprovação da reforma mais cedo do que o esperado. Tá? O esperado é entre agosto e outubro aprovar. Então voltou ao que era antes, né? Agora resta saber se no Senado não vai haver mais atraso. Se houver mais atraso por parte do Senado, aí sim as coisas se complicam. Mas até o momento está dentro do escopo, está dentro do que era previsto. Então, por enquanto, para o cenário econômico, pelo menos na área de... Continua a mesma... Não muda. A economia capenga, andando devagar, não vai ter alteração relevante até a aprovação da reforma, até porque existem outras reformas que precisam vir, só que o governo tem que trabalhar com prioridades, né? Então, reforma tributária só vem depois de reforma trabalhista, depois da reforma da Previdência, e até aprovar a reforma da Previdência, a economia vai continuar na mesma tocada. Bom, João, de que maneira alguns desses itens, por exemplo, como benefício de prestação continuada, aposentadoria rural, há uma possibilidade de que sejam retirados do texto, né? Pode haver essas mudanças. Até que ponto isso se mexe com aquilo que de fato precisa ser feito quando se fala de reforma e a sua interferência na economia do país? Tá. Altera alguma coisa, tá? Mas era relativamente previsível também essa situação, tá? Porque a reforma protocolada foi de 1,1 trilhão. Né? E a reforma esperada, de fato, pelo menos pela grande maioria dos gestores de fundos de investimentos no Brasil, é na faixa de 600 a 700 bilhões. Então, a retirada da prestação continuada, algumas alterações na parte rural e tudo mais, devem carregar a reforma para uma faixa de 800 bilhões de reais, o que ainda está dentro do que é aceitável, do que é positivo para o país. Tá? Agora, ficar abaixo de 700 com postergação de aprovação, aí pode ser um problema que vai gerar uma nova reforma lá na frente. Esse assunto de todo grupo de interesse hoje está querendo ser retirado da reforma, os estados estão querendo sair, o município está querendo sair, os professores estão querendo sair. Se formos atender todos os grupos de interesse, vai acontecer o que aconteceu e que nos levou à necessidade da reforma. Né? Um pequeno grupo tendo privilégios e a maioria pagando. E criou-se tantos pequenos grupos tendo privilégios que a maioria hoje já é minoria e não aguenta mais pagar. Então tem que reformar e tem que ser para todo mundo e não tem outra escapatória. É assim que tem que ser, porque senão isso só vai gerar mais problema depois. Isso é como um pequeno vazamento na barragem, né? Exatamente. Deixou ali uma trincazinha por onde começa a ir uns pinguinhos, dali a pouco vem a barragem abaixo. E a nossa barragem está já está inteira partida, né? A gente está tendo que colocar muita contenção e rezando para não estourar de vez. É verdade. Ô, João, agora, algo novo aí foi esse vazamento das conversas, né, dos integrantes da Força Tarefa Lava Jato com o juiz Sérgio Moro. E aí o que eu te pergunto é, isso muda alguma coisa na Bolsa, na vida do investidor, de alguma forma geral? Hoje a Bolsa está caindo, mas está caindo muito pouco, tá? Nessa abertura de pregão. O que eu conversei com outros colegas de profissão e gestores parece ser caiu, comprou, tá? A gente não vê muita viabilidade disso, porque a gente sabe que a Lava Jato está destruindo os corruptos e os corruptos têm poder e têm dinheiro e estão em Brasília. Portanto, é muito previsível que hajam de modo a tirar a credibilidade da Lava Jato para tentar reduzir seu poder. Agora, falar que o Lula é vítima do Sérgio Moro,
Pô, ele foi julgado em um processo de 8, e nesse mesmo processo, quando chegou na segunda instância, aumentou-se a pena dele. Então, que vítima é essa? Né? Não faz o menor sentido. Na minha opinião, é muito mais uma tentativa de destruir a Lava Jato, de fragilizar ela, para tirar o crédito dos promotores, do Ministério Público, dos juízes envolvidos, do que propriamente algo que seja difícil e tudo mais. Até porque não foram consultados as contrapartes, né? Foi divulgado algo direcionado, com cortes, e a gente não tem todo o histórico. Então, cabe muito bem a percepção de que pode ter sido moldado de modo a enviesar a favor dos bandidos. Tá? Eu não acredito que isso vá ter um impacto de longo prazo no Brasil. No entanto, a gente sabe que o Brasil é complicado, né? O que sai na mídia é verdade, não importa se é verdade ou mentira. Então, se houver uma continuação desse momento por um prazo mais alongado, aí sim pode afetar a expectativa futura do país, pode acabar com a volta da confiança do empresariado e postergar a nossa situação de economia fraca e talvez o início de recessão. Mas isso só se for alongado, tá? A curto prazo a gente não vê impacto relevante. Questão do índice de confiança para investimentos no Brasil? Não muda, tá? A grande questão do Brasil é rombo fiscal. Ninguém está nem aí. Do investidor sério, não está preocupado quem é o presidente, o que quer fazer, etc. Ele quer previsibilidade e quer uma situação fiscal aceitável. Tá? Se o Brasil vai pagar as próprias contas, vai entrar dinheiro aqui para investimento. Se não vai pagar as próprias contas, que é a nossa situação atual, não entra dinheiro. Ponto final. Essa é a realidade. Exatamente. Tá certo. Ok, João. Mais alguma coisa para hoje, João? Alguma notícia boa, assim? Nada? Notícia boa para hoje? Nós estamos... Mas olha, hoje é segunda-feira, uma notícia boa. A gente tem uma semana inteira. Temos uma semana inteira. Muito bem. Então vamos esperar que essa semana, né, esvaziem-se todas essas conversas paralelas aí que acabam interferindo e prejudicando. Agora, o problema é o seguinte, já estão falando que, além de demorar, atrasar um pouco a apresentação do relatório, semana que vem ainda tem festa junina, e daí o pessoal parece que não vai trabalhar em Brasília por causa das festas juninas que acontecem no Nordeste, né? Em sua maioria no Nordeste do Brasil. É uma brincadeira, né? E tem que aprovar logo antes que chegue as férias, o recesso de julho e depois final do ano e assim sucessivamente, né? Daqui a pouco eles falam pela Copa América, tem a Copa Feminina de futebol, também dá para parar. Tudo então... pode ser motivo, né? Exatamente. Ok, João, tá bom. Obrigado mais uma vez por tua participação conosco, viu? Que isso, eu que agradeço. Tenha um bom dia. Ok.